Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Esther traz para nós uma meditação muito pertinente para o tempo que vivemos. Isso porque no tempo da rainha Esther, o povo de Deus, os judeus, eles passaram por grande aperto e grande sofrimento, perseguição por parte dos seus inimigos. E Deus levantou naquele tempo homens e mulheres completamente cheios da presença deles, direcionados para poder livrar a nação de Israel de tremendas aflições que eles estavam vivendo. E quando nós pensamos no tempo em que nós vivemos, também não deixa de ser diferente. A palavra do Senhor nos diz no livro de Esther, a partir do capítulo 1, eu vou ler alguns versos para os irmãos, e diz que nos dias do rei Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no seu trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um grande banquete a todos os seus grandes, os seus príncipes, seus servos, no qual apresentou-se toda a estrutura administrativa da Pérsia e da Média, os nobres, os príncipes, todos que estavam perante o rei. Esse texto é interessante, o livro de Esther, porque ele começa justamente com um grande banquete, no qual o rei permite com que as pessoas vivessem aqueles dias de festa, toda a sua vontade, tudo aquilo que eles desejassem. Não faltou vinho, não faltou carne, não faltou nenhum tipo de bebida, de iguaria, e foi uma grande festa naquele reinado. Mas, em contrapartida a todo esse festejo que estava acontecendo ali no reinado do rei Assuero, existiam os pobres e as pessoas que estavam sofrendo naquele tempo também. E quando o rei Assuero resolve fazer tudo isso, se levanta um príncipe chamado Amã e resolve então intentar contra o povo de Israel e determina a morte dos judeus ali não somente em Suzã, como nas 127 províncias que o rei Assuero comandava. E esse Amã era um inimigo do povo de Deus já de muito tempo. O seu povo era inimigo do povo de Deus. E Deus então, nesse tempo difícil, levanta homens e mulheres, como já disse, para poder fazer diferença. E o tempo em que vivemos é um tempo também que Deus está a levantar homens e mulheres, pessoas cheias do Espírito Santo, para fazer diferença, como Esther e como Mardoqueu. A palavra do Senhor aqui nos diz no livro de Esther que esse Amã determinou, através de um decreto, persuadindo o rei a levar a morte de todos os judeus e confiscar os seus bens e trazer aquele dinheiro para o próprio palácio. Mas, meus queridos, pode saber de uma coisa: quando o inimigo se levanta contra o povo de Deus, Deus, com toda certeza, de forma antecipada, já fez todo o seu planejamento para mudar a circunstância. Assim tem sido na vida da igreja. Assim tem sido nesse tempo de pandemia, em outros tempos de lutas e dificuldades. Deus, da mesma forma, levanta homens e mulheres. E o que esses homens e mulheres precisam fazer? Em primeiro lugar, eles precisam dar nessa dependência de Deus. Precisam verdadeiramente confiar no Senhor a todo instante. E eles não têm uma receita pronta para discernir a vontade de Deus. Mas a cada passo que eles vão dando, o Espírito Santo vai lhes mostrando o que devem fazer. E nós sabemos também que na nossa vida não é diferente. Às vezes ficamos confusos e perplexos com muitas notícias, mas precisamos passo a passo continuar confiando no Senhor. O que fez então Mardoqueu, tio de Esther? Ele declarou um grande jejum, uma consagração do povo de Deus para que Deus pudesse mudar aquela circunstância. E em certo momento, quando ele manda uma mensagem para Esther, ele diz: olha, Esther, você está aí no palácio justamente para esse tempo, para ser usada por Deus para trazer livramento à nação de Israel. Você foi colocada aí nesse lugar e nesse tempo para isso. E você, meu irmão, minha irmã e amigo ouvinte que é alcançado por essa palavra, você está no lugar certo, no tempo de Deus, para fazer a diferença também neste tempo que vivemos. Mardoqueu então disse essas palavras para Esther, isso porque
a rainha Vasti havia desobedecido o rei numa perversão daquele rei que queria apresentar aquela mulher para toda a população, para todo o povo, mostrando a sua beleza, mostrando toda a carnalidade, os desejos daquele império. Ela então resiste isso e Deus, de uma forma correta, levanta uma nova rainha, que no caso é Esther. Esther ali orando, buscando a direção de Deus, vai trabalhando com todo o planejamento do Senhor para mudar aquela circunstância. E o que não é surpresa para nós, que o próprio Amã, aquele perverso, sob o conselho de sua mulher Zeres, ele faz uma forca de diversos metros para ali enforcar Amã. E nesse momento em que as circunstâncias começam a mudar, Deus então utiliza-se justamente daquele plano maligno para abençoar o povo dele. E depois daquele decreto estabelecido, Amã é completamente envergonhado e é descoberto todo aquele planejamento maligno, porque a própria Esther, a rainha, seria vítima daquela situação. E o rei se sente enganado e traído e determina então a morte de Amã e a morte de todos aqueles que se levantavam contra o povo de Deus. Meus queridos, a vitória é daqueles que pertencem a Deus. A vitória é daqueles que andam na comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que o cetro da impiedade não vai repousar sobre a sorte de justos. E este livro, que começa com um banquete da carnalidade, ele termina com um grande banquete de celebração do povo de Deus quando eles obtêm a vitória sobre o seu inimigo. E assim também será na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que servem a Deus. Nós vamos um dia celebrar a vitória pela graça e misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus edifique o seu coração e te dê a paz nessa palavra e nesse tempo que vivemos, em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante. Deus querido, nós, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa palavra. Agradecemos ao Senhor pela comunhão com cada um desses irmãos, ainda que de forma virtual. Nós louvamos ao Senhor porque é o seu Espírito Santo quem tem usado a sua igreja nesse tempo, quem tem edificado a nossa vida e promovido a edificação e a direção de cada servo e serva do Senhor, para cumprir a sua vontade neste tempo que nós vivemos. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pede para o pessoal.